Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o crack no Brasil. Você está nos acompanhando. Nesse bloco, como já é costume no programa, eu gostaria que vocês apontassem para o futuro. Na opinião de vocês, quais deveriam ser as prioridades para o enfrentamento desse grave problema de saúde pública? Aliás, como eu deixei pendurado aqui, não seria o caso de enfrentar o problema com as drogas, a dependência química, o crack, mais como uma questão de saúde pública, de educação, de sociabilidade, do que como uma questão de polícia, ou como uma questão moral, ou como uma questão religiosa, ou como uma questão de tabu? A sociedade ainda não enfrenta as questões das drogas como um tabu? Bruno? Eu acho que tabu é uma boa palavra para descrever, porque eu acho que tem uma dificuldade muito grande de se debater sobre a questão, de poder concordar, discordar, se discutir, pensar em novas propostas. O que a gente tem hoje em dia não está dando conta, essa articulação, a gente de alguma forma não está conseguindo dar conta do problema. E se a gente não conseguir discutir, debater as diversas instâncias, quer dizer, eu trabalho de um jeito, o Cristiano trabalha de outro, só se a gente conseguindo conversar, cada um colocar os seus pontos de vista, é que a gente consegue construir uma forma diferente de trabalhar com isso. Mas é uma questão que ela ainda é muito polêmica, e se você não está a favor, você é contra. E se você não é contra os drogas, você é a favor. E parece que não se tem muito... Essas polaridades não seriam produtivas, né? Cristiano, como é que você vê isso? Estava vendo o Bruno falar e eu concordo com ele. Eu acho assim que eles devem discutir muito, tem muita gente discutindo sobre isso, mas está tendo pouca ação. Né? Tá chegando a poucas soluções, não tá resolvendo como deveria ser resolvido. Não está sendo encarado o problema como deveria. E como deveria ser encarado? Eu acho que, como eu falava no princípio do programa, né, com a prevenção, né, com botar a boca no trombone mesmo, de as pessoas arremangarem as mangas e cada um fazer a sua parte, né, das pessoas não ser coniventes com o que tu mesmo falava, né, do consumo do tabaco, do álcool, né, porque isso aí tudo gera dependência química. Isso aí tudo é a porta de abertura, é a porta que desencadeia uma predisposição futura. Né? É muito simples uma criança, um jovem se criar dentro de uma casa onde o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra e para ele aquilo ali, aquele convívio é normal. Ele já vai se criar consumindo e achando que aquilo ali tudo é normal. E daqui a pouco ele aparece com baseado, daqui a pouco ele está consumindo a cocaína e assim sucessivamente até se tornar um dependente sem conseguir manter o controle mais do uso. Então, eu acredito que aquilo tem que ir para dentro da casa das pessoas, tem que ir para as escolas, né? Eu acho que a prevenção teria que estar em primeiro lugar hoje. Então, mas é isso, pensar o que é a prevenção, o que seria a prevenção num mundo que a gente sabe que a gente não vai conseguir acabar com todas as drogas, né? O que é pensar a prevenção num mundo com drogas? Nem nesse, nem nenhum, nem né? nesse, nenhum, quer dizer, E eu acho que a prevenção substâncias alucinógenas, rituais existem desde que a história existe, né? Uhum. E é isso, algumas são usadas de forma terapêutica, outras são usadas de forma que acaba sendo destruidora. E como pensar uma prevenção que vai dar conta de num mundo em que as drogas existem e vão existir, como preparar as pessoas para viver num mundo como esse? E eu acho que a gente já perde muito assim nessa questão da prevenção, pensando em que só falar que as pessoas não usem drogas. Então é uma prevenção que serve para aqueles que não vão usar, mas como fazer uma prevenção para aqueles que acabam fazendo uso? Como pensar uma prevenção que vai ajudar aqueles que estão fazendo uso a não chegar nesse ponto de um uso muito complicado, muito dependente. Porque eu acho que a gente tem experiências diversas com o uso de drogas, desde experiências positivas até experiências muito negativas. E eu li há pouco tempo uma coisa que falava que a melhor prevenção é aquela que faz com que a pessoa ache que a vida dela vale a pena ser vivida. Quer dizer, não é só informação, mas como a gente ter diversas ações, quer dizer, não só informar sobre o assunto, mas ter opções, ter projetos, ter coisas que ajudam a pessoa a falar, nossa, minha vida vale a pena, eu não vou trocar isso por ficar ali fumando pedra, por aqueles instantes tão breves de bem-estar que eu vou ter com o uso do crack. Então, acho que tem muito que precisa ser pensado e desenvolvido para a gente poder fazer frente a isso, né? E para isso a gente precisa debater e discutir muito. Eu acho que uma das questões também é que as próprias campanhas de enfrentamento às drogas, elas ficaram com o repertório atrasado, né? Elas precisam se atualizar com relação à própria questão do crack. Elas ficaram muito enfocadas na maconha, na cocaína. Então, essa é uma das questões dentro desse trabalho
preventivo, além da estruturação da rede, tanto na área de saúde quanto na área social. E, por outro lado, a guerra às drogas, ela fracassou completamente. Isso não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos, é em todos os países, né? No México, né? Que hoje é um dos piores países nessa área e que sempre teve uma política muito forte, né? Muito extremamente forte. repressiva de combate às drogas, que sempre acabou proliferando a própria corrupção policial, aumentando o próprio tráfico de drogas. Entendo até positiva a discussão sobre descriminalização da maconha ou não, mas, por outro lado, também vejo que ainda está um pouco hipócrita essa discussão, porque parece que é uma bandeira de alguns setores de classe alta que não querem ser importunados pela polícia. Então, os pobres lá da Cracolândia podem ser importunados pela polícia. Agora, os dos Jardins não podem ser, por isso que eles estão defendendo a descriminalização. Mas acho uma discussão positiva. Entendo que a lei de 2003 ela avançou no sentido de diminuir a repressão com relação ao usuário, mas na prática os tribunais estão ainda interpretando de forma completamente equivocada. O pobre é sempre traficante, independente da quantidade de droga com que ele é pego. Agora, aquele de classe média, de classe alta, não, e o coitado é um usuário, é um estudante, é um bom filho de família, tem um bom respaldo familiar, etc. Então, essa interpretação bastante equivocada também por parte do nosso Poder Judiciário tem superlotado as nossas prisões, muitas vezes com usuários de drogas, e que são taxados como traficantes, que pegam penas altíssimas. A desigualdade social e os preconceitos e questões relacionados a essas diferenças sociais acabam, como sempre, historicamente, inclusive, penalizando aos mais pobres, aqueles que têm menos condição de se defender, inclusive. Nos presídios essas pessoas não são tratadas. Na verdade, onde mais tem consumo de drogas tem sido dentro dos próprios presídios. E às vezes uma pessoa dessa que tem uma situação grave de saúde, de dependência, ela até é usada dentro do presídio para cometer outros crimes. Vai lá e mata aquele, já que você está devendo por conta do consumo de droga. Então ela vai lá e executa, até porque ela não está sendo tratada na questão psiquiátrica. Então, isso tem sido uma questão muito problemática hoje em dia. A gente viu isso, inclusive, está muito recente, se não me engano, deve estar, inclusive, em cartaz o documentário que trata desse assunto, com líderes, com ex-presidentes de países grandes, Estados Unidos, Bill Clinton, Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do México, enfim, entre outros, né, que tiveram que lidar com políticas públicas nessa direção, falando justamente isso, né, Ariel, dizendo que as políticas públicas de repressão, de transformar a questão das drogas apenas em caso de polícia, né, de uma situação de crime de guerra contra as drogas, fracassou. Ela tem mais de 40 anos e ela fracassou redondamente. É preciso buscar outras alternativas. Como a gente tem tentado buscar alternativas à sociedade do ponto de vista do tratamento das dependências, dos problemas que as drogas trazem. Não trazem para todos os usuários, há muitos usuários que são usuários mais eventuais e que acabam não adoecendo, digamos, e ficando dependentes e tal. Mas para aqueles que ficam, a sociedade tem também produzido alternativas, diversificando, não é isso? Não é isso, Cristiano? Exatamente. Vendo dessa forma, assim, o contexto em geral, a gente vê o problema, reconhece que existe, tenta de uma certa forma fazer a sua parte, mas em muitos momentos se sente sozinho. Bem assim, se sente sozinho mesmo, tentando resolver e não vendo meios. Então, eu acho que é isso, essa discussão, o só ensinar a falar não, o combate às drogas, acabar com elas, se mostrou inefetivo, não está dando conta, quer dizer, o uso de drogas tem aumentado cada vez mais, os problemas aumentado cada vez mais e essa postura repressiva aumenta mais os problemas que os usuários vão ter, mas ao mesmo tempo uma discussão de uma nova política está atrelado a isso, como a gente vai cuidar das pessoas, como ter melhor acesso às pessoas, como dar conta daqueles que ao fazer uso vão ter problema.
E é importante que se construa trabalhos conjuntos, se pense formas para isso, porque senão a gente nunca vai conseguir uma mudança, uma nova forma de passar de um combate a um controle do uso de drogas. E então tudo vai ficar estagnado dessa forma. Eu acho que com o crack a gente esbarra em questões muito concretas de como dar conta disso. Quer dizer, a proibição traz alguns problemas, mas o uso muito intenso também traz problemas e a gente não consegue cuidar disso. É importante pensar em estratégias para dar conta disso, para poder pensar em novas políticas, né? Eu vou pedir aqui, a gente estava conversando e eu lembrei de alguns anos atrás, vários anos atrás, um médico sanitarista, amigo, e que trabalhava com dependentes químicos, enfim, me dizia uma coisa que aquilo ficou marcado na minha cabeça. Eu queria trazer aquela posição dele para reflexão e pedindo que vocês usassem essa história para apontar para o futuro, para a gente estar chegando a hora de finalizar o programa, né? Usasse esse mote para apontar as prioridades que vocês veem para o futuro. Ele me dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte, dizia, olha, na adolescência, na infância, o impulso que leva um adolescente tal, a experimentar uma droga, não dependente químico, mas a experimentar uma droga, ele dizia para mim assim, olha, isso não é bom ou ruim. Na verdade, isso é a curiosidade adolescente, isso é o que está no mundo, as pessoas querem viver aventuras, experiências. Então, em tese, isso é saudável, né? Muitas pessoas que fazem esse uso, né, passam por esse uso e vão ser cidadãos adultos, saudáveis e tal. Ele falou, quando isso acontece? Quando esse uso, quando esse investimento é um entre tantos. Então, o investimento na escola, no grupo de amigos, o investimento no futuro, o investimento na família, no trabalho, etc., são investimentos tão importantes que ele não admite, mesmo o adolescente, arriscar aqueles investimentos pelo pequeno gozo, né, pela pequena alegria de alguns minutos que a droga pode lhe dar. Então, a droga é só uma farra de experimentar lá na festinha e acabou, né? Ele diz, ao contrário, aqueles cujos investimentos, as possibilidades de investimento em outros campos da vida é muito pequeno, a tendência de buscar esse prazer ou essa felicidade mais aparentemente mais fácil, porque a fatura vem mais no futuro, com todo o sofrimento em escalas grandes que ela acarreta para o sujeito, para a sua família, para a sociedade, né? Mas ele se tornaria uma presa mais fácil, né, do mundo das drogas e até de ficar refém dos traficantes e tal. Eu queria que vocês analisassem dizendo, se é isso, quais são as principais coisas que a gente tem que fazer para apontar na direção da criação de uma política pública ao mesmo tempo mais acolhedora, né, que trabalhe com essa multiplicidade de possibilidades e mais eficaz. Um minuto para cada um, tá bom? Até dentro do que você coloca, né, o que é proibido também gera mais curiosidade. Isso é natural da própria juventude, né? O dia que a juventude não tiver rebeldia, a juventude acabou. Mas, e por outro lado, tem exatamente essa questão, né? A questão das oportunidades, da inclusão social, né? Tudo isso acaba colaborando para que a pessoa, então, ela vá para um mundo próprio e que é o mundo das drogas, e daí ela acaba não enxergando mais nada que está em volta dela, exatamente por essa alienação que foi gerada pela exclusão. Então, certamente o Brasil tem avançado na área social, mas o nosso temor é que tudo possa se reverter se nós não soubermos adequadamente enfrentar essa questão das drogas e do crack. São 20 mil homicídios de jovens todos os anos e a grande maioria certamente tem a influência da própria questão das drogas. Então a rede tem que estar estruturada, né, tanto através dos CAPs álcool e drogas, também os infanto-juvenis álcool e drogas, as comunidades terapêuticas, os leitos hospitalares para tratamento de drogadição, inclusive de internação compulsória se for necessário, residências terapêuticas, os trabalhos dos consultórios de rua. Então toda essa rede precisa estar integrada, as que eu citei da saúde pública, com toda a área social que nós já temos hoje no Brasil. Cristiano. Eu vejo que a gente tem que estar preparado para fazer a internação compulsória nos casos que são necessários. Vejo que a gente tem que estar preparado e estruturado para ter uma comunidade terapêutica adequada a receber aqueles casos que querem uma recuperação.
eu vejo que os CAPs AD também têm que estar preparados e tem que ter ali o psiquiatra de plantão, porque o dependente químico, ele não avisa que ele vai querer ajuda, simplesmente, tem que ser agora e tem que ser naquele momento. Então, geralmente a gente tem essa dificuldade de conseguir esse atendimento momentâneo, quando realmente a gente consegue até fazer com que ele chegue a um convencimento. E eu acho que realmente as redes têm que se unir, né, e ser criadas políticas públicas para que possam melhorar, qualificar todos. Esse diálogo tem que crescer. Como nosso tempo está acabando, Bruno, suas considerações finais. Então, acho que tem que crescer o diálogo. Acho que quanto mais possibilidades e oportunidades a gente der para a pessoa se tratar, se cuidar, e às vezes a pessoa não está querendo parar de usar, mas ela está querendo cuidar de alguma outra questão da vida dela, a gente tem que dar possibilidades e oportunidades. Quanto mais ela conseguir ver outras possibilidades na vida dela, mais esse uso de drogas precário e destrutivo que ela está fazendo vai deixar de ser a melhor possibilidade que ela vê. Tem muitos usuários de crack que eu vejo na Cracolândia que falam: aqui parece um buraco negro, não consigo sair daqui. Mas também o cara não tem para onde ir, o cara não tem possibilidades. E é isso, a gente tem falta de lugares para internação, os CAPs AD estão cheios, mas isso são aqueles que já estão... Mas também de lugares de outra socialização, né? De outra socialização, quer dizer, eles precisam frequentar outros espaços, se sentir bem-vindo em outros espaços, em outras comunidades, em outros grupos, para ir aos poucos deixando esse grupo que eles frequentam, que é um grupo, é uma sociabilidade, é um lugar onde eles sentem que pertence a isso. E para aqueles que ainda não chegaram a esse uso tão intenso e tão precário, é importante a gente também dar outras possibilidades, que o cara tenha possibilidade de formação, de trabalho, de educação, que ele tenha possibilidades na vida. Que é isso, para o cara escolher ficar na Cracolândia porque ele já não teve nenhuma outra possibilidade melhor, porque ali a coisa é muito ruim, entendeu? Esporte, lazer, cultura. Todo mundo tem que trabalhar junto. Eu agradeço a vocês, eu sei que a gente podia continuar conversando, mas o tempo é curto. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui nesse debate. Espero que a nossa conversa tenha sido útil para incentivar reflexões e ações capazes de promover uma sociedade mais saudável, melhor e mais justa. Em breve, o conteúdo desse programa estará disponível no portal da TVT. Lá você encontra também outros temas que já foram discutidos aqui. Dê sua sugestão, envie sua opinião por e-mail, participe, o endereço está aqui, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela web. Forte abraço.